A leitura é em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 4, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor neste momento e pedimos que o Senhor fale conosco. Nós somos a tua noiva, a tua igreja, e nos colocamos diante de ti e pedimos que o Senhor nos direcione. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos guie, que o Senhor cuide da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, tenha uma palavra para o nosso coração e que através desse estudo nós possamos aprender acerca da sua palavra e regozijar. Aprender e ficar firmes, felizes, gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado nessa noite. Deus, essa é a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui, irmãos, no livro de 1 Coríntios. Eu fiz a introdução aqui na última quarta-feira e eu falava acerca do contexto em que Paulo ele vai escrever. Eu falava acerca das formas aqui que Paulo ele vai enfrentar para que ele possa estar ministrando para esse povo, né? Eu estava falando sobre a visão missionária de Paulo, que Paulo ele teve uma visão missionária muito linda. A cidade de Corinto, ela era uma cidade que estava com muita evidência no seu tempo. Era uma cidade que as pessoas queriam ir para lá, porque era uma cidade que estava crescendo, prosperando. E na Grécia, ela, por que não dizer, tinha um reconhecimento tão grande, até maior do que Atenas. Então, era um centro muito grande, era um lugar muito grande, tinham portos. Então, era um lugar que Paulo, tendo uma visão missionária, resolveu plantar ali, através do direcionamento de Deus, uma igreja. E se a gente parar para analisar ali o contexto daquele lugar, eu falei um pouco sobre isso na introdução, de forma bem rápida também, e repito aqui de forma um pouco rápida, nós vamos ver que Paulo ele vai ele vai chegar em Coríntios, e Coríntios é uma cidade onde deuses não faltavam, onde não faltavam ídolos para serem cultuados, ídolos para serem adorados, ídolos para que tivessem altares de canto a canto, de lugar a lugar. Era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que cultuava muito o corpo, cultuava de formas muito estranhas. Uma cidade onde existia uma libertinagem muito grande. Era uma cidade onde existiam prostitutas rituais nos templos, e era muito complexo. Era muito livre o ser humano em si para fazer o que queria. E quando Paulo ele vai chegar nesse lugar, ele vai ver que existe um lugar onde as pessoas vivem de uma certa libertinagem muito grande. Um lugar
onde a idolatria é muito grande, onde não se conhece o verdadeiro e único Deus, e é um lugar aonde é propício para se pregar a palavra. Às vezes a gente procura locais propícios, né, para se pregar a palavra, e a gente tem como lugar propício apenas o altar de uma igreja. A gente tem como lugar propício apenas o meio evangélico onde a gente está inserido, a congregação que a gente faz parte, ao ministério, as igrejas do ministério ao qual a gente faz parte, e acha que a gente está bem ali, está bem situado, está bem alocado, mas a gente vai olhar para Paulo e vai ver que Paulo ele vai entrar, ele vai se inserir no meio de um povo que é totalmente contrário aos seus usos, aos seus costumes, aquilo que Paulo sabia, aquilo que Paulo conhecia. Então Paulo ele vai olhar para aquele lugar não como um lugar problemático. Ele vai olhar, olha como é que é um olhar de um missionário. Um olhar missionário não é alguém que olha para um lugar e fala, opa, aqui tem problema. O olhar missionário é um lugar que fala que é um local propício. O olhar missionário não é um lugar, um olhar daqueles que você olha assim e fala, ali não vai. Não, o olhar missionário é um olhar onde você olha e diz assim, realmente, não se tem um Deus verdadeiro, então eu preciso entrar nesse lugar e mostrar para este povo que existe um Deus verdadeiro. Um Deus que eu sirvo, um Deus que eu cultuo, um Deus que eu celebro, um Deus que eu adoro. Eu preciso entrar neste lugar, nessa região, no meio deste povo, e mostrar que existe um único e verdadeiro Deus. Embora eles se deitam, se dobram, se inclinam e confiam em deuses que não podem andar, que não podem falar, que não podem ouvi-los, que não podem respondê-los, é um lugar propício. Existem muitos drogados, muitos bêbados, muitas prostitutas, muitos ladrões, criminosos. Opa, foi para esses que Jesus veio. Então, é uma terra fértil para se plantar a palavra de Deus. Então, a gente, às vezes, tem uma visão diferente daquilo que Deus tem. A gente quer ver lugares propícios para o nosso ponto de vista, não para o evangelho. A gente pensa que um lugar mais propício é o altar, é o templo, é o púlpito para a gente poder ali ministrar, sendo que Deus ele tem um desejo, Deus ele tem um direcionamento para que a gente possa ir em busca daqueles que estão perdidos. A própria Bíblia fala que o Senhor busca ali, né, o Senhor procura, que ele veio para os doentes. Ele veio ali para aqueles que estão enfermos. Quem precisa de remédio são os enfermos. Então, a Bíblia vai nos ensinar isso. A Bíblia vai falar sobre isso. E a gente precisa ter esse entendimento. Que o lugar, quanto pior, quanto mais dominado pelo exército maligno, pelas hostes celestiais da maldade, são ali que é um lugar propício para se pregar o evangelho. Então Paulo vai ver isso, ele vai ter um olhar missionário, um olhar visionário, um olhar aonde ele pode ganhar pessoas. Então Paulo ele vai receber notícias dessa igreja. Paulo, quando ele recebe essa carta de Coríntios, essa notícia sobre a igreja de Coríntios, Paulo ele está em Efésios. Paulo está em Éfeso, e agora Paulo está em Éfeso, e estando em Éfeso ele recebe essa carta dos familiares de Cloe e também da própria igreja de Corinto, que vão escrever para ele, tirando algumas dúvidas, algumas questões, para que eles possam ter um melhor entendimento acerca da decorrência do culto, visto que estava tendo muitos problemas, muitas coisas acontecendo que não eram direcionados por Deus, que a igreja, como eu disse, estava num lugar muito ruim, entre aspas, né, bom para a propagação do evangelho, mas ruim para os ataques. É uma igreja que vivia constante ataque. Quando a gente tem muita idolatria, muita libertinagem, muitas coisas ao redor,
a igreja sofre ataques contínuos. E essa igreja recebia muitos ataques do mundo, muitos ataques das pessoas que reconheceram a Cristo, aceitaram Cristo, mas que ainda não viviam uma vida liberta, ainda que precisavam de uma libertação, precisavam de conhecimento acerca de quem é Cristo, precisavam de um direcionamento. E embora Paulo ele tenha passado 18 meses em Corinto, não foi assim, entre aspas, né, suficiente para que aquela igreja ficasse bem alicerçada, porque assim que ele vai passando-se o tempo, a igreja que estava em ascensão começa a desacelerar, começa a afundar, começa a cair, começa a entrar em um ritmo totalmente diferente, e um ritmo ainda que a gente precisa analisar, que é o ponto de vista da igreja para com Paulo. A igreja ela parou de ver Paulo como aquele Paulo fundador, como aquele Paulo homem de Deus, como aquele Paulo que veio abrir um caminho com a pregação, ministrando. A igreja perdeu esse foco, a igreja perdeu essa visão. A igreja não tinha mais essa visão de quem era o apóstolo Paulo. Então Paulo ele vai receber notícias dessa igreja, vai receber notícias desse povo e vai receber também saber como é que era a atitude desse povo para com o seu fundador, para com o seu aquele homem que abriu o caminho ali, que desbravou aquela cidade com a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, Paulo ele vai começar a sua carta, os versículos que a gente leu do capítulo 1, dos versículos de 1 a 9 ali, Paulo ele vai começar a sua carta de uma maneira bem simples, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem falando. Com as palavras que Paulo fala, são palavras lindas. E se a gente não parar para analisar os versículos de 1 a 9, a gente, lendo do 10 a seguir, a gente vai ver que parece que são para duas igrejas, parece que não é para o mesmo povo, parece que não é para a mesma gente que Paulo ele está escrevendo. Se a gente parar para analisar, Paulo ele vai começar ali de uma forma bem sensível, de uma forma bem sensata, de uma forma bem inteligível, para que aqueles crentes possam entender tudo o que ele quer falar, para que os crentes possam entender tudo aquilo que ele quer deixar registrado. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai frisar aqui, que eu quero que você acompanhe, no decorrer, irmão, dessas ministrações de Corinto, se você quiser, você pode botar um caderninho aí junto aí e começar a fazer suas anotações também, tá bom? E acompanhando aí, caderninho, caneta, porque na verdade a gente vai pegar aqui pontos muito interessantes e muito lindos da palavra de Deus. Então eu quero pegar aqui o primeiro ponto que eu quero ressaltar. A primeira coisa Paulo começa a sua carta falando quem ele é. Deixa eu pegar a Bíblia aqui de novo, que eu botei ela aqui do meu lado. Paulo ele começa essa carta dizendo assim, olha o versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então Paulo ele começa essa carta dizendo assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Então Paulo ele vai começar falando quem ele é. Ele vai novamente se apresentar para a igreja. Novamente, Paulo ele vai deixar registrado para a igreja quem é ele. Então ele começa o cabeçário ali da sua carta, o cabeçário daquilo que ele está mandando, ele está justamente trazendo a sua identificação. Ele está justamente dizendo quem ele é. Existem pessoas ali que conheciam Paulo? Existem. Existem pessoas ali que sabiam quem era Paulo? Existem. Mas também existiam pessoas que não conheciam. E o pior, às vezes existiam pessoas que conheciam Paulo, sabiam quem ele era, conheciam sua índole, mas duvidavam dele como apóstolo, duvidavam do apostolado de Paulo. Então o que ele faz? Ele vai começar a trazer isso para a igreja, ele vai começar a sua carta defendendo o seu apostolado, dizendo sobre o seu apostolado. Então, ele já sabendo que iria tratar na sua carta, Paulo inicia falando da sua autoridade apostólica. Ele vai começar falando sobre a sua autoridade e da onde essa autoridade veio. Paulo está dizendo o seguinte aqui nessa carta, ele está dizendo assim, olha,
Eu não sou chamado por homens. Eu não fui chamado por homem nenhum. O meu chamado, ele é divino. O meu chamado, ele veio por Deus. Foi o Senhor que me chamou. Se a gente for ler lá em Atos, a gente vai ver que Paulo, ele foi chamado quando ele estava indo para Damasco. Que o Senhor aparece para ele e vai dizer para ele: Paulo, até quando você vai me perseguir? Dura para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E Paulo vai ficar cego, vai ser conduzido até a rua direita, e chegando lá, ele vai esperar por Ananias, que vai lá para visitá-lo. Ananias, com muito medo, vai questionar o Senhor. Deus vai dizer para ele: não, Ananias, pode ir lá orar por ele, porque ele está jejuando. E ele jejuando, ele está lá se preparando e pode ir, porque Paulo, para mim, é um vaso escolhido. Então Deus, ele revela para Ananias, dizendo que Paulo era um vaso escolhido, era alguém escolhido por ele para uma grande obra, para uma obra. Essa obra aconteceu de imediato, de instantâneo? Não. Paulo recebeu retaliações, represálias, Paulo recebeu costas viradas, e ele vai fazer o quê? Vai voltar para sua terra e vai voltar a fazer tendas, vai voltar para sua profissão. E ele voltando para sua profissão, o que vai acontecer? O Paulo voltando para sua profissão, ele vai ficar ali sumido, vai desaparecer. E quando a igreja cresce, a igreja de Antioquia vai crescer, lá a Bíblia vai dizer que Barnabé vai buscar Paulo, vai chamar ele, vai apresentar aos apóstolos e depois vai levar Paulo para a igreja de Antioquia. E no capítulo 13 de Atos, a Bíblia vai nos dizer o quê? Que servindo eles ao Senhor, orando, buscando, aprendendo, estando na igreja, estando no templo, cultuando, celebrando, cuidando das coisas de Deus, o Espírito Santo disse: apartai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra de missões. Então esse foi o chamado de Paulo. Esse foi o chamado de Paulo. Paulo passou alguns anos na Arábia, Paulo passou alguns anos tendo intimidade com Deus, Paulo passou alguns anos tendo momentos com Deus, momentos de esquecimento, momentos de anonimato, momentos de servidão, momentos de contato com o povo, momento de servir a igreja, momento de comunhão com a igreja, momento de comunhão com o povo, momento em que as pessoas estavam distantes, mas momento em que as pessoas estavam ali para ouvir ele, momento em que ele aprendeu sozinho com Deus, mas momentos em que ele usou aquilo que ele aprendeu para ensinar para as pessoas em uma igreja, e depois vai acontecer que ele vai receber a sua chamada. Então Paulo, quando ele começa essa igreja, eu acredito que Paulo tem tudo isso em mente. Paulo tem tudo isso em mente, sobre toda a sua trajetória, sobre todo o seu caminho, sobre tudo aquilo que ele traçou e tudo aquilo que ele trilhou. Essa igreja de Corinto, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Nem na primeira foi, já foi na segunda viagem missionária de Paulo. Então, para vocês terem ideia do trabalho, a luta e a dedicação de Paulo. E agora vieram desmerecer o chamado apostólico de Paulo, o apostolado de Paulo. E Paulo vai entrar dizendo: não, peraí, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele está dizendo, versículo 1, São Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Então Paulo está dizendo: a minha chamada não é humana, a minha chamada não é de homem. E se eu tenho uma chamada que ela é divina, e se eu tenho uma chamada que vem da parte de Deus, ela pode receber afrontas, ela pode receber lutas, ela pode receber portas fechadas, ela pode receber resistência? Pode, mas o que acontece? Fiel é Deus para guardar e proteger aqueles que ele chamou. O Deus que chama garante. O Deus que chama abre as portas. O Deus que chama assina embaixo. O Deus que chama cuida. O Deus que chama zela. O Deus que chama guarda. O Deus que chama é o Deus que garante a vitória para o seu povo e para aqueles que foram escolhidos por ele para fazer uma grande obra. Nós vamos ver, por exemplo, o próprio o profeta Jeremias que foi chamado por Deus desde uma infância, quando Deus vai falar com ele. Então, existem pessoas que são chamadas por Deus, que têm chamados por Deus, que passam por todos os processos de provação, de tribulação, de luta, de aprendizado, e depois Deus vai enviar. E Deus
garante a vida dessas pessoas que são enviadas. Paulo está falando justamente isso. Eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo ele vai começar essa carta, meus irmãos, defendendo o seu apostolado. Ele vai começar essa carta defendendo o seu apostolado. Ele não vai abaixar a cabeça porque alguém falou que ele não era. Paulo não vai começar a chorar porque falaram: Paulo, olha, a gente não respeita a sua autoridade apostólica. Paulo não vai começar: ai, eles não me respeitam como apóstolo, o que eu vou fazer? Paulo vai fazer o quê? Paulo vai falar: gente, não é o seu não que vai mudar quem eu sou. Não é o seu não para mim, você falar assim: eu não te reconheço como apóstolo, que eu vou deixar de ser apóstolo. Não é assim que as coisas funcionam. E existem muitas pessoas que são levadas por esses momentos e por essas pessoas que apontam o dedo e dizem que você não é. Dizem que você não foi. Se você foi chamado por Deus, foi levantado por Deus, o homem reconheceu a sua chamada, te ungiu, te levantou, te enviou, te mandou, irmãos, deixa falar, deixa se levantar, deixa se colocarem contra você. Não foi Deus que te chamou? Não foi Deus que fez? Não foi Deus que usou pessoas para poder te levantar e colocar você na posição que você chegou? Então deixa tudo de lado e foca naquele que te chamou. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então a igreja vai romper e você, sendo igreja de Cristo, você vai romper. Então não deixe as dificuldades te abalarem. A segunda coisa que Paulo ele vai falar aqui nessa carta, ele vai falar de forma salteada, mas ele vai falar sobre o tríplice chamado do cristão. Guarde bem isso na sua cabeça, o tríplice chamado do cristão. Parece que quando a gente faz as lives o tempo voa mais rápido, meu Deus do céu. O tríplice chamado do cristão. Qual é o primeiro chamado do cristão? Qual é o primeiro chamado? O primeiro chamado do cristão, anote isso, guarde isso na sua cabeça, para que você não se esqueça. O primeiro chamado para você que aceitou Jesus, para você que reconhece que Cristo é o seu Salvador, para você que um dia teve um encontro verdadeiro com o Senhor, o primeiro chamado para você o primeiro chamado de Deus para a sua vida é santidade. O primeiro chamado é esse, santidade. Paulo fala no versículo 2, a segunda coisa, a primeira coisa que ele fala, ele defende seu apostolado, e a segunda coisa ele fala sobre os santificados. Ele fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha o que Paulo está falando. Olha o que ele está dizendo, que coisa tremenda. Então, o primeiro chamado do cristão, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que o Senhor te chama é para você ser santo. Ser santo não é esse tipo de santidade que as pessoas colocam no seu coração como que se santidade fosse se tornar alguém inacessível às outras pessoas. Eu sou maior, eu sou mais poderoso, ninguém toca em mim, eu sou perfeito, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não é isso. Eu tenho a minha convicção de que a santidade que a Bíblia se refere é o ato de se aproximar de Deus. Santificação é se separar, é tirar, é se fazer mais íntimo de Deus, é se aproximar de Deus. Se alguém falar para mim, me pergunta: Flávio, qual que é a sua definição de santificação? Eu digo, a minha definição de santificação é se aproximar cada vez mais de Deus. E por que, pastor, que isso é importante? A primeira coisa, a Bíblia fala que sem santificação, ninguém verá Deus. Então, para você ver Deus, você precisa santificar. Então, a cada passo que você se aproxima de Deus, você consegue... É uma coisa que eu aprendi uma vez com um pastor, numa conversa que ele me disse, que ficou guardado no meu coração. Ele disse assim: Flávio, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais a gente consegue ver os nossos erros. Quanto mais próximo a gente está de Deus, a gente mais consegue ver as nossas falhas. Então é por isso que eu tenho essa definição de que santificação é o processo de aproximação de Deus. Porque cada vez que eu me aproximo do Senhor, eu consigo olhar quão miserável, quão falho. Irmãos, não reparem a tosse, porque eu estou trabalhando como chuva serena, então tá ficando difícil. Estou constipando.
Mas quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, a gente consegue viver a nossa imperfeição. Você já saiu com uma camisa branca na rua e falou assim: essa camisa tá bem branca, tá bonita, tá branquinha. E aí você chega perto de alguém que tem uma roupa branca, mas o branco daquela roupa é muito mais branco do que a sua, e quando você coloca a sua próxima, parece até que está um pouquinho encardido. Assim eu creio que seja o Senhor, que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a gente consegue ver em nós os nossos defeitos, as nossas falhas. Pastor, mas isso não é bíblico? Sim, isso é bíblico. Se a gente olhar em Isaías capítulo 6, a gente vai ver que aconteceu isso com Isaías. Aí ele vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla de seus vestidos cobria todo o templo, os umbrais da porta se moveram. E aí, de repente, eu olhei para tudo aquilo e disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a Bíblia vai dizer que um anjo pegou uma tenaz, tirou uma brasa viva do altar, veio e tocou nos lábios de Isaías e disse: purificados estão os seus pecados. Mas do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ver Isaías olhando para um e para outro, dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele se aproximou de Deus, quando ele teve a visão da glória de Deus, ele falou: ai de mim, ai de mim. Por quê? Porque a glória de Deus revela o meu pecado. A glória de Deus revela o quão falho eu sou. A glória de Deus revela e manifesta em mim a santidade de Deus e mostra que eu sou falho, que eu sou pó, que eu sou miserável, que eu sou pecador. E eu preciso da graça, eu preciso do perdão, eu preciso do amor, eu preciso da proximidade com Deus, para que eu seja cheio do Espírito Santo, para que eu dê lugar ao Espírito Santo a me convencer da justiça, do pecado e do juízo, e deixar para trás tudo aquilo que está em mim que desagrada ao Senhor. Esse é o processo de santificação. É você orar, é você consagrar, é você buscar a Deus. E quanto mais você tem de Deus, menos você quer ter do mundo. Quanto mais você tem de Deus, menos você quer ter participação terrena. Quanto mais você tem de Deus, mais você quer orar. Quanto mais você tem de Deus, mais você quer ler a sua palavra. Quanto mais você tem de Deus, mais você quer estar num ambiente onde você tem a certeza que Deus habita. Mais você quer ir para um culto. Eu estava vendo a ministração do pastor Christian, né, acho que foi no domingo à noite, no culto de missões, e ele falando que ama a igreja perseguida e está sentindo esse desejo de ir para o culto, de ir para os templos. Por quê? Porque quer Deus, tem vontade de Deus. A gente precisa ter esse desejo de Deus, de se aproximar de Deus e de ir para a presença dele, de se aproximar cada vez mais dele, de estar junto dele cada vez mais. Porque quanto mais a gente se aproxima, mais a glória dele se manifesta em nós. E Deus não habita onde há o pecado. E é por isso que ele quer que nós nos santifiquemos, para que ele possa de fato habitar na nossa vida, para que ele possa de fato entrar na nossa vida, na nossa história e transformar, fazer uma mudança, fazer algo sobrenatural. E é para isso que o cristão foi chamado. O cristão foi chamado para a santificação, ou seja, para ser uma referência de Deus, para ser uma manifestação do Deus vivo na terra. Para que as pessoas olhem para nós e a gente não ande com o nariz empinado dizendo eu sou santo. Não, mas que as pessoas olhem para nós e reconheçam Deus na nossa vida. Para que eles olhem para nós e vejam assim, que atitudes diferentes, que postura diferente, que homem diferente, que mulher diferente, comunidade diferente. O que é isso? É a santificação. É a presença de Deus manifesta. Quando eu chego perto dele para conversar, um ímpio, irmãos, precisa ter isso incrustado nele para com você. Quando eu chego perto para conversar com esse homem, eu sinto uma paz. O que tem nele? É Deus. É a presença de Deus. É para isso que o cristão foi chamado para a santificação. O cristão foi chamado para ser santo, para se santificar, para se separar do mundo. E é um processo fácil? Não, não é um processo fácil.
Porque tem gente que fala, o que tem no mundo não presta. É mentira. O que tem no mundo presta para a nossa carne. O que tem no mundo chama a atenção dos nossos olhos. O que tem no mundo chama a atenção da nossa carne. E é por isso que a gente tem que se desprender do mundo. Porque a gente não é daqui. A gente não pertence aqui. Nós não somos desse lugar. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Então, quando a gente se santifica, busca Deus, está na proximidade com Deus, está em comunhão com Deus, a gente está nos preparando para viver uma eternidade na glória de Deus, com Deus. Então, a primeira coisa que Paulo fala é sobre a santidade, aos santos, aos santificados, aqueles que buscam a santificação. O segundo chamado do cristão é a comunhão. Paulo ele vai falar sobre a santificação. A santificação é a comunhão na vertical. É a comunhão de baixo para com cima. A Bíblia fala buscar primeiro as coisas que são de cima. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a santificação é o processo vertical, onde você busca a ajuda do alto, onde você busca conhecer o ser chamado Deus que está sobre nós, é onde você busca a proximidade com o Espírito Santo e com Deus Pai. É algo na vertical. Mas Paulo fala que nós somos chamados para a comunhão. A comunhão é o quê? É o ato na horizontal. Com Deus, vertical. Comunhão com o próximo, na horizontal. Então, Paulo está falando sobre essa comunhão. Essa comunhão. E a Bíblia vai nos dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Então, comunhão é um fator primordial para o corpo de Cristo. Essa igreja de Corinto era uma igreja que a gente vai estudar mais para frente e vai ver que era uma igreja que vivia uma constante divisão, uma igreja que fez panelinhas, que fez grupos e dizia eu sigo aquele, eu sigo esse, aquele lá tem mais poder, não, aquele conhece mais a Bíblia, não, mas aquele lá tem mais autoridade, aí o outro, não, eu sou só com Deus e tal. E Paulo vai vir para essa igreja dizendo, porventura o corpo de Cristo foi dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Pedro, foi Apolo, quem foi que morreu por vocês? Então, a segunda coisa que Paulo vai falar é que a igreja de Cristo ela tem que permanecer unida. A igreja de Cristo ela tem que ser parte de um corpo. E se você está andando, você topa com o dedinho na quina da mesa, da cama, você vai pular, saltando, dando glória a Deus, aleluia, dentro de casa, e Jesus, que maravilha, porque vai doer do pé à cabeça. E o seu corpo vai reagir àquilo ali. Entendeu? Então nós somos um corpo. Nós somos um corpo em Cristo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. Então, será que Cristo vai pegar o corpo dele e vai dividir um aqui, outro ali, outro lá? Não. O Senhor não vai dividir o seu corpo. Se nós somos corpo de Cristo, nós temos que permanecer Nós temos que permanecer unidos. A própria Bíblia vai dizer o seguinte, que o reino dividido contra si não prevalece. É por isso que se o esposo não fala a mesma língua que a esposa, a casa não vai andar. Se a esposa não fala a mesma língua que o esposo, a casa não vai andar. Se numa empresa os empregados não falam a mesma língua que o patrão, não vai para frente. Numa igreja que ninguém fala a mesma língua com o pastor, a igreja não vai para frente. A igreja diz que a Bíblia diz que o reino dividido contra si, ele não prevalece. Não vai prevalecer. E deixa eu te dizer uma coisa, os demônios são muito mais organizados às vezes do que a gente. Entendeu? A gente fala muito de pessoas que têm uma outra denominação, uma outra religião, e a gente vê evangélicos batendo em evangélicos, cristãos batendo em cristãos, um contra o outro, degladiando contra o outro, querendo mostrar que são melhores, querendo mostrar que são mais sabedores, que são mais poderosos, que têm mais unção e mais graça, sendo que a unção e a graça de Deus tem que gerar em mim humildade e amor ao meu próximo.
Quando vão perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, ele fala que é amar a Deus com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo maior mandamento é amar o próximo. Então, o próprio Jesus, quando vai falar dos mandamentos, quando perguntam para ele, ele vai falar que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar na vertical, que é o conhecimento e a proximidade com Deus, e o segundo é na horizontal, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, sem comunhão não adianta. Sem comunhão a gente não chega lá. Sem comunhão a gente não consegue vencer. A gente não consegue passar por cima dos adversários. A Bíblia vai dizer assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De fato, não vão prevalecer. Mas contra a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja que está unida, a igreja que cresce, a igreja que avança, a igreja que não olha para as dificuldades, a igreja que não tem medo de avançar, que não tem medo de adorar a Cristo, independente da circunstância e da localidade onde ele está. Então, a terceira coisa aqui que Paulo fala é sobre a glorificar a Deus. Então, os três chamados são esses: santidade, comunhão e glorificar a Deus. Então, tudo resulta na glória de Deus. Paulo, quando ele vai falar com essa igreja, ele não está se vangloriando. Ele não está dizendo, porque que eu sou apóstolo Paulo, eu sou... Não. Ele começa dizendo, Paulo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo ele vai dizer assim, que as coisas precisam culminar para a glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali, naquela igreja, já estavam querendo atrair e puxar a glória para si. Porque eram profetas, porque falavam em línguas, porque tinham uns dons. A igreja de Corinto, daqui a pouco a gente vai falar sobre os dons aqui também, pincelar um pouquinho sobre os dons. Então, era uma igreja que abundava, era uma igreja disso, daquilo outro. E as pessoas, por serem usados um pouquinho por Deus, começam a achar que já são como Deus. E já tiram a glória de Deus para si mesmo. Quer ver um exemplo disso? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava estudando sobre isso há algum tempo, fazendo a minha leitura da Bíblia Sagrada, e eu estava lendo sobre Agar. Eu estava lendo que Agar, ela teve uma oportunidade, porque Sara não podia gerar, embora Sara tinha uma promessa que daria filhos a Abraão, Agar não tinha promessa nenhuma. Porém, Agar é serva de uma mulher que não gera e que tem pouca fé. E o fato dela ter pouca fé, ela vai fazer com que Abraão tome uma decisão precipitada, que é tomando para si Agar como sua mulher. E a Bíblia vai dizer que Agar, ao gerar, ao ter uma criança nos seus braços, filha do seu senhor Abraão, e Sara, que era esposa de Abraão, não podia ter filhos, a Bíblia vai dizer que ela começa a esnobar. Ela começa a se achar superior à sua serva. Ela começa a desmerecer a sua senhora. Olha só, alguém que recebeu uma oportunidade e que ao invés de ser grata porque uma oportunidade lhe foi concedida, porque uma bênção lhe foi concedida, ela está agora se achando superior a quem lhe deu uma oportunidade. Ela está se achando agora superior a alguém que lhe estendeu a mão, a alguém que lhe abriu uma porta. Só que Agar não tinha promessa nenhuma. Agar não tinha amor de Abraão. Agar não tinha palavra de Deus para a sua vida. Tanto que quando ela é mandada embora, Agar vai deixar o menino de Ismael embaixo de uma árvore, vai se afastar dele de distância de um tiro de flecha e vai chorar. O anjo vai aparecer para Agar e vai dizer, Agar, fica tranquilo porque Deus ouviu o choro do menino. Porque a situação que Agar estava vivendo foi proporcionada por ela. Foi ela que proporcionou o sofrimento para a sua vida e para a vida do seu filho. Mas por ele ser filho de Abraão, ele recebeu uma parte de bênção, uma promessa de Deus, porque no sangue dele também corria o sangue de Abraão. Embora é fruto de uma desobediência, é fruto de alguém que não esperou o tempo, é fruto de tudo isso.
Então, irmãos, era uma mulher que tinha tudo para ser agradecida ao Senhor pela bênção que teve de ter um filho de Abraão, como se fosse filho de Sara, mas se vai e desce, que cresce. Então, meus irmãos, as nossas atitudes, os nossos atos, tudo tem que culminar na glória de Deus. Tudo tem que ser para glorificar a Deus. Se hoje eu canto para a glória de Deus. Se hoje eu ministro para a glória de Deus. Se hoje eu pastoreio para a glória de Deus. Se hoje eu tenho um rebanho, glória a Deus, é para a glória de Deus. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sei mais, não é porque eu fiz melhor, não é por causa disso ou por causa daquilo outro. É para a glória de Deus. É porque Deus, em meio à sua graça, olhou para mim e disse, é com ele. Assim como um anjo apareceu lá para Maria e disse, salve agraciada. Maria olhou assim e falou, ué, mas que é isso? Que é isso? O que está acontecendo? Não, o Senhor olhou para você e viu graça em você, e aí você vai gerar o Salvador do mundo. Então, irmãos, tudo é para culminar na glória de Deus. Tudo precisa ser direcionado para a glória de Deus. E Paulo está dizendo isso, não tome a glória de Deus para si. Não tome a glória de Deus para a sua vida. Não tome a glória. Irmãos, nós corremos perigo de vida quando queremos tomar a glória de Deus para nós. Se Deus não divide a glória dele com ninguém, quem somos eu e você para tentar tomar essa glória? Deus curou, glória a Deus, a glória de Deus. Eu não tenho poder para curar. Eu não tenho as mãos santas para curar. Quem cura é o Senhor através da minha vida. Eu só fui um instrumento. Deus operou milagre, glória a Deus. A profecia foi cumprida, glória a Deus, foi Deus que falou, eu só fui um porta-voz. Então eu não recebo mérito, eu não recebo exaltações por algo que eu não fiz, que quem fez foi Deus. Eu só fui um instrumento. E é isso que Paulo está falando sobre essa tríplice chamada do cristão: santidade, comunhão e glorificação a Deus. Deixa eu ir para mais um ponto aqui. Paulo ele vai falar mais um pouquinho, irmãos. Ele vai dizer assim, a igreja de Deus, ainda no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo está dizendo aqui nesse versículo de quem é a igreja. A igreja estava plantada em Corinto, como eu disse, um ambiente totalmente, entre aspas, hostil para uma igreja. Um ambiente que vivia atacado, que vivia cheio da libertinagem à sua volta. Um ambiente que não era dos melhores, do ponto de vista igreja localizada. Do ponto de vista evangelístico, era o melhor lugar do mundo. Mas do ponto de vista de igreja, de ataque, por exemplo, você não vai abrir uma trincheira dentro do território do inimigo para poder se estabelecer ali e falar assim, aqui eu estou seguro. Não, por quê? Você vai estar vulnerável. Você vai sofrer ataque muito mais fácil. Então, essa igreja, ela foi lá dentro do território do inimigo e disse, vamos nos estabelecer aqui. E aí Paulo ele vai escrever para essa igreja, ele vai falar assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Então Paulo vai dizendo assim, vocês estão em Corinto, vocês recebem ataques, tem aí o imperador, tem aí os governantes, tem aí os sábios, tem aí os ídolos, mas vocês são a igreja de Deus. Vocês são a igreja de Deus que está localizada. Paulo fala de duas igrejas, fala da igreja local e fala da igreja espiritual. Paulo fala de duas igrejas, da igreja local e da igreja espiritual. A igreja templo que está localizada, situada e que está fixada dentro de quatro paredes, e fala também da igreja espiritual, que é a igreja que vai subir no arrebatamento, que é a igreja que vai ao céu no arrebatamento. Então Paulo fala das duas igrejas. Então eu comecei a analisar isso, eu comecei a ver uma coisa muito interessante, que Paulo, quando ele fala a igreja de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, então a gente precisa entender algumas coisas. Qual é a primeira coisa? Se a igreja é de Deus, os meios têm que ser os meios de Deus. Não é os meus meios, não é as minhas formas, não é
a minha cabeça mirabolante que vai criar estratégias surpreendentes para poder atrair o povo. Não, é do meio de Deus. Davi queria fazer uma estripulia, um carro de boi novo, lindo, com bois que ainda tinha acabado de ser desmamado para carregar a arca. Sabe o que aconteceu? Uzá morreu por causa do carro de boi. E como é que a arca foi carregada? Nas costas do sacerdote. Por quê? Não era do jeito que Davi queria, era do jeito que Deus queria. E quando a gente faz do jeito que a gente quer, a gente coloca a nossa vida e a vida de outros em risco. Mas quando a gente faz do jeito que Deus quer, dá certo. Pode ser difícil, pode ser demorado, pode ser dolorido, pode, mas é o jeito que Deus quer. E sendo o jeito que Deus quer, vai dar certo. Sendo o jeito que Ele determinou, vai dar certo. Então tem que ser do jeito dele, da forma dele, com as palavras dele, tudo conforme Ele quer. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente fala de igreja, as pessoas têm um conceito um pouco errado sobre o nós somos templo do Espírito Santo, e quando leem esse versículo dizendo que vós sois templo do Espírito Santo, as pessoas têm um discernimento errôneo, dizendo, se eu sou templo, eu não preciso de um templo, porque Deus não habita em um templo feito por mãos de homens. Não, não tem nada disso. Porque se a gente parar para analisar, o que o próprio Jesus fez? Jesus não criou placa de igreja, isso é verdade. Jesus não criou uma denominação, mas Jesus criou um pastor e um rebanho. Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Me ama. Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe. Então, o próprio Cristo já está deixando Pedro como um pastor, alguém que vai direcionar um rebanho, um povo. Então, as pessoas, hoje em dia, desrespeitam pastores, desrespeitam igrejas, desrespeitam templos, desrespeitam a casa de Deus, agem como se fossem tudo de qualquer maneira, e a gente esquece. Paulo está dizendo, a igreja é de Deus. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu, como ser humano, posso não cobrar as coisas, mas a igreja sendo de Deus, o povo sendo de Deus, as coisas sendo de Deus, Deus vai cobrar de quem quer que seja. Seja do pastor à criança, seja do pastor a um membro mais novo, não importa. Deus vai cobrar porque é do jeito dele, é da forma dele. E Paulo está dizendo, a igreja de Deus. Paulo está lembrando para eles, olha, vocês estão aí pensando que são grandes, pensando que podem as coisas tudo. A igreja é de Deus. A igreja tem um dono. Esse dono, ele é altíssimo, ele é soberano, ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele te conhece por dentro e por fora, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Ele sabe todos os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos. Essa igreja tem um dono. Essa igreja é de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esse entendimento que a igreja é de Deus. Para poder a gente finalizar aqui, nós vamos aqui para o versículo 7. Como eu disse, Paulo ele fala que não falta nenhum dom à igreja. Ele vai falar sobre os dons. De maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo vai falar acerca dos dons. Então, uma igreja que abundava nos dons, uma igreja que era cheia dos dons, que tinha a abundância dos dons, irmãos, que maravilha. Já pensou? Você olha para um lado, tem um falando em línguas. Aí você olha para o outro, tem alguém interpretando. Aí você olha para trás, tem um outro lá profetizando. Aí você olha para o outro, tem um estendendo a mão do paralítico, o paralítico está levantando e está andando. Aí você olha para o outro, tem outro lá fazendo uma coisa, tem outro fazendo outro. Aonde você olha, tem alguém usufruindo dos dons que Deus deixou. Paulo não está falando que os dons acabaram, que os dons cessaram, que existe Paulo aqui não é um cessacionista, que está dizendo que os dons foram só para o período do Velho Testamento e que para os que foram só para um período e para outro período já não existe mais. Não, não. Paulo não está falando disso. Paulo está falando que uma igreja abundava nos dons, uma igreja tinha os dons do Espírito Santo. Os dons não podem ficar de fora da igreja. Os dons servem para edificação, para glorificação do Senhor, para exaltação. Mas uma coisa que a gente pode entender aqui através desse texto é que os dons não são diplomas de santidade. Não é porque você tem um dom que você profetiza que você é mais santo que alguém. Não é porque você fala em línguas e pula e roda e faz isso e aquilo outro, que você é superior a outra pessoa. Não, não é de forma alguma.
Sabe por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que lá no final, quando Jesus voltar, que estivermos à frente dele, o Senhor vai olhar para algumas pessoas assim, vai dizer assim: olha, vocês não conhecem não, pode ir embora daqui. Aí eles vão dizer assim: Senhor, mas seu nome eu preguei, eu falei outras línguas, e até profetizei, deixa-nos entrar. Aí Jesus vai falar assim: eu, hein, apartai-vos de mim, maldito, não te conheço não, não conheço vocês não. Então, os dons não querem dizer que seja um diploma de salvação. Não é porque você fala meia dúzia de línguas estranhas que você vai ser salvo. Não é porque você profetizou 2, 3, 4 vezes e diz eu sou profeta e bate no peito e diz pronto, eu tenho um lugar no céu reservado porque eu sou santo demais. Não, não é assim. A nossa salvação está em jogo até o momento em que a gente deixar essa vida. A gente vai vivendo um processo, como eu disse, de santificação, buscando ao Senhor, e quanto mais a gente santifica, busca ao Senhor, a gente vai deixando os modos terrenos para trás, os pecados e tudo aquilo que nos afasta de Deus, para nos aproximar dele. Mas quando eu entendo que eu sou maior, que eu sou melhor, que eu posso tudo, que eu faço tudo, aí, meu irmão, a gente está pegando ladeira abaixo para se distanciar de Cristo. Então, Paulo ele vai falar sobre essas coisas, e principalmente no versículo 8 sedes irrepreensíveis. Então, nós como cristãos, eu falo isso e finalizo aqui, a gente precisa ter um conhecimento e ter na nossa mente o sentido de que nós devemos ter um senso de ser irrepreensíveis. A gente precisa buscar meio de ser irrepreensíveis no nosso falar, no nosso agir, na nossa conduta. Estava conversando com um amigo hoje no trabalho e ele disse bem assim, olha o que ele me disse, eu vou usar aqui para a gente entender. Ele falou: nossa Deus, Flávio, como é difícil nós evangelizarmos aqui num país que é tão católico, é tão difícil, é muito difícil a gente evangelizar para esse povo, Flávio. E aí, o que vai acontecer? Como é que a gente evangeliza? Como é que a gente entra falando de Deus para um povo que vive o catolicismo desde sempre? Eu disse para ele o seguinte: o nosso testemunho está pregando. O nosso testemunho está falando de Cristo. Nosso testemunho está mostrando que nós somos diferentes. E uma hora essa diferença vai chamar a atenção e falar assim: por que eles não xingam? Todo mundo xinga. Por que eles não bebem na hora do almoço, sendo que todo mundo bebe? Por que eles não fumam se aqui na empresa todo mundo fuma para lá e para cá? Por que eles não mexem com as mulheres que passam na rua, sendo que todo mundo mexe na hora que está todo mundo junto, e eles não mexem, não falam nada, eles ficam quietos de canto? Por que isso? Por que daquilo? Por que daquilo? Uma hora isso vai gerar na cabeça deles interrogações. E o que é isso? É o nosso testemunho pregando, mostrando que nós somos diferentes e que nós somos irrepreensíveis. Nós somos irrepreensíveis. O nosso testemunho precisa pregar, nosso testemunho precisa falar. As pessoas precisam olhar para nós e procurar as falhas e não as encontrar. A gente é sujeito a falha? Uma hora ou outra a gente erra? Erra. Uma hora ou outra a gente tropeça? Tropeça. Mas tropeços, falhas, pecados são consequências na vida de um cristão. Não é algo que você planeja: eu vou ali, vou pegar a quina da mesa e vou bater com o dedinho assim, mas com muita força, e vou bater e vou machucar. Não, não é assim. Foi algo que aconteceu no meio do caminho, que você se descuidou e acertou. Mas você vai se policiar para que não acerte de novo. Então assim é a vida do cristão. A gente tem que procurar ser irrepreensível. A gente tem que procurar ser irrepreensível. É um mandamento, é uma ordenança de Paulo ali, é um conselho de Paulo para a igreja. Olha, vocês procurem ser irrepreensíveis diante do povo, diante do Senhor. Vocês não podem ser irrepreensíveis para o dia do Senhor, não. Vocês não podem ser, vocês têm que tomar cuidado. Porque vai chegar um dia que vocês vão ser julgados por aquilo que vocês estão falando. Será que o Senhor vai repreender ou não vai? O que será que vai acontecer com vocês? Então, meus irmãos, esse aqui é o texto de hoje, que é 1 Coríntios de 1 a 9. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Você pode ligar aí o seu pensamento em Deus, no céu, para que nós possamos orar. Então feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que eu apresento aí os teus filhos que estão nos vendo, seja agora, exatamente na live,
ou, Senhor, seja posteriormente no vídeo que vai ficar fixado na página da nossa igreja. Senhor, eu quero pedir a eles, ao Senhor, que possa olhar por eles agora. Senhor, se houver alguma dificuldade na vida deles, que o Senhor possa sanar. Se houver, ó Deus, algum impedimento maligno, alguma porta fechada, algo que provém do sentido espiritual, algo que provém, Senhor, do maligno para com a vida deles, que o Senhor possa, em nome de Jesus, lançar por terra, repreender, tirar todo o mal em nome de Jesus. Ó Deus, se há tristeza, se há desânimo, se há, ó Deus, algum sentimento na sua vida que não provém do Senhor, sentimento, ó Deus, de tirar a própria vida, inquietações, repreende, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que traga paz, sossego, tranquilidade, para que essas pessoas possam, Senhor amado, respirar e poder entender que o Senhor as chama, que o Senhor as ama, que o Senhor tem uma palavra para a vida deles. Ó Deus, que nós possamos ser uma igreja lavada e remida no Teu sangue, que nós possamos ser uma igreja que aguarda o Senhor dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E que o Senhor, quando olhar para nós, possa ver de fato a igreja que o Senhor chamou, a igreja que o Senhor derramou seu sangue por ela, a igreja que o Senhor irá levar para o céu. Ó Deus, nós possamos aprender e possamos praticar a sermos santos, a olhar para o nosso próximo e ter essa proximidade que o Senhor nos ensina, a ter essa união e a tudo dar glórias e graças ao seu nome. Pai, essa é a nossa oração a Ti. Muito obrigado por este momento que passamos juntos, aprendendo acerca da Sua palavra, e que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.